Uma viúva que sorriu em seu próprio funeral. Foi loucura ou assassinato? Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião Grade. Diga-me de onde você está ouvindo. Adoro ver essa comunidade crescer. Vamos mergulhar no mistério. Era uma daquelas manhãs de maio em que Londres parece recém-lavada, nuvens brancas se projetando sobre um céu recém-azulado. E, no entanto, a igreja na rua Wilton parecia curiosamente abafada. Os lírios pesados demais, sua doçura enjoativa. Digo isso em parte para justificar o pequeno arrepio que me percorreu quando me sentei no terceiro banco e levantei os olhos para o caixão brilhando como um piano preto nos degraus do presbitério. Meu amigo, murmurou Poirot ao meu lado. Observe que os recepcionistas estão vestidos com trajes de hotel. Pisquei. Meu Deus, são mesmo. Eles não são porteiros, disse Poirot. São lacaios. A casa é grande e bem equipada e, como se diz, acostumada ao espetáculo. Era um comentário singular para se fazer em um funeral, mas o funeral em si era singular. A falecida, Sra. Vera Dalrymple, nascida Bourdillon, fora em vida, uma mecenas de gosto ousado e empreendimentos mais amplos. Bailes de caridade em palácios emprestados, saraus onde ministros do gabinete vinham sem ser convidados e saíam desonrados. Uma galeria que unia os grandes mestres ao que ela chamava de febres do moderno. Dizia-se que sua casa na Chesterfield Square guardava mais segredos do que suas caixas de joias, o que já dizia muito. Ela também ficara viúva. 2 vezes. Primeiro aos 22 anos por gripe, depois aos 39. Por um acidente de caça que roubara a sebe de seu segundo marido, o magnata do aço, Sr. Alfred Dalrymple, e deixara a sociedade perplexa, sem saber se a dor ou o alívio a haviam visitado no mesmo instante. Ela suportou o luto com precisão parisiense e, em um ano, retomou o hábito de colecionar quadros, pessoas e até alguns diziam romances, reunindo-os com um olhar tão frio e preciso quanto a lente de um joalheiro. E agora ela própria estava morta. De repente, aos 46 anos, do que os jornais, aqueles que ousaram, chamaram de uma doença rápida e íntima. Estávamos lá por motivos que devo registrar. Poirot conhecera a Sra. Dalrymple uma vez, daquele jeito curioso pelo qual uma mulher do seu tipo consegue se conhecer sem apresentação. Ela solicitara sua opinião sobre a falsificação de um painel Flamengo, depois descartou o assunto, e o painel como uma novidade que se tornou obsoleta. Ele não a admirava, creio eu, nem lhe desgostava. Ela pertencia àquela classe de pessoas que o entretinham como um estudo. Ela organiza, Hastings, ele me disse certa vez. Ela gosta que o mundo seja uma montagem. A congregação também estava organizada, banqueiros e atrizes, uma dispersão de títulos continentais como chapéus chiques, editores que usavam suas canetas como espadas, e o tipo mais discreto de policial, que é mais versado na nobreza de Burke do que no livro de códigos. Perto da balaustrada do presbitério, sentava-se um pequeno grupo de figuras que eu entendi serem da casa. Uma prima e dama de companhia, a senhorita Leonie Valley, magra vigilante. O secretário, o Sr. Julian Hare, um jovem bonito com uma boca treinada para o silêncio. A governanta, a Sra. Blythe, com uma solidez trágica condizente com seu cargo. E uma garota nervosa de 19 anos ou mais, a senhorita Serena Gray, descrita para mim como a pupila da Sra. Dalrymple. Adotada não é a palavra certa, dissera meu informante, pois havia um pai em algum lugar nos trópicos que enviava cartas, e ocasionalmente uma orquídea. Havia outros. Um cavalheiro pequeno e elegante, com sobrancelhas prateadas e um cravo. Um advogado, por sinal. Um médico sério com a palidez de quem anda em má companhia com morfina, profissionalmente, é claro. E no fundo, encostado na coluna com um ar de escândalo satisfatório, um homem com um chapéu de marinheiro da marinha
e um rolinho de marinheiro até os ombros. No banco da frente, sozinho, estava sentado um vulto que eu não conhecia, de meia idade, com a saúde impecável de um jogador de cricket de clube, as mãos firmemente apertadas sobre um chapéu preto. O culto prosseguiu naquela alternância familiar de salmo e tosse, com um soluço abafado aqui e ali. E então, simplesmente como se fosse parte da liturgia, um murmúrio se espalhou pelos bancos mais próximos do corredor, percorreu a diagonal como uma ondulação quando uma pedra é jogada em água parada. Chegou até nós como uma pequena lufada de ar. Vi primeiro nos olhos de Poirot. Eles se estreitaram. Focaram e então se abriram com um brilho que aprendi a associar ao inesperado. Ele inclinou a cabeça, não para a frente, mas para a esquerda, um pequeno movimento, e segui seu olhar até o caixão. Não havia dúvida. A tampa, articulada e levantada à maneira continental, fora colocada para mostrar o rosto. Naquele rosto, que eu havia visto pela última vez sem vida e levemente azulado na fotografia do jornal, agora havia um sorriso. Não era largo nem grotesco, nem o ricto sarcástico de uma caveira. Era algo pequeno e acabado, como se algum prazer particular, concebido com perfeito bom gosto, estivesse sendo reconhecido com um mero movimento dos lábios. O efeito foi, se me permite registrar minha reação, terrível. Meu Deus, sussurrei. Ela está sorrindo. Sim, disse Poirot suavemente. E os lírios não ajudam. Uma mulher atrás de mim soltou um grito fraco. O reitor parou no meio da coleta e olhou fixamente como se alguma indecência tivesse sido cometida nos degraus do altar. O Sr. Julian Hare levantou-se de repente, sentou-se novamente como se tivesse sido ordenado por uma mão invisível e pressionou os nós dos dedos com força contra a boca. O pequeno advogado inclinou-se para a frente, com o cravo tremendo. Houve então um movimento no banco da frente. O homem com jeito de jogador de cricket se levantou, apoiando-se no chapéu e falou com uma voz que não fazia esforço. Isso é impossível, disse ele, como alguém que se propõe a discutir um fato com Deus. Ontem, nesta manhã, ela não... A sentença falhou. Ele sentou-se e cobriu o rosto. O médico, cujo nome descobri mais tarde, era Dr. Crispin Mordaunt. Levantou-se com relutância profissional e, com um olhar para o clérigo que pedia perdão antecipadamente, aproximou-se do caixão. Inclinou-se. Não tocou. Então, com a curiosa solenidade que acompanha até mesmo o menor movimento em tais lugares, acenou uma vez para o reitor, que respirou fundo e retomou o serviço, embora pudesse estar recitando um livro desconhecido. Finalmente, chegamos ao pátio iluminado do cemitério. A conversa era baixa, urgente, fragmentada por aquele medo peculiarmente inglês de parecer que estávamos falando. Observei de perto as feições do grupo familiar e formei os julgamentos rápidos que o leitor poderá revisar comigo mais tarde. A senhorita Leonie Vale, a prima-dama de companhia, tinha um rosto como a lâmina de uma faca fina, afiado e sem maciez. Ela me encarou com uma impaciência que sugeria que ela já havia avaliado o dia e o achava insuficiente. O Sr. Julian Hare havia recuperado a compostura, mas não a cor. Ele se mantinha um pouco afastado, como se não quisesse ser involuntariamente confiado. A Sra. Blythe, a governanta, não parecia nem surpresa nem curiosa e, portanto, me pareceu profundamente alarmada. A pupila, senhorita Serena Gray, tinha o olhar perplexo de uma criança que decorou uma lição apenas para descobrir que a melodia mudou. O pequeno advogado aproximou-se de Poirot com uma reverência. Sr. Poirot? Sr. Hercule Poirot, Sr. Alwyn Chalmers, da Chalmers, Rigby and Chalmers. Tenho a melancólica honra de ser o homem de negócios da falecida Sra. Dalrymple. Poirot curvou-se com aquela cortesia elaborada que, na minha experiência, amoleceu mais corações do que a lógica. Monsieur, disse ele, ofereço-lhe, como se diz, as condolências profissionais. As sobrancelhas prateadas de Chalmers se contraíram.
Muito gentil. Gostaria de saber, Sr. Poirot, se o senhor observou. Bem, todos nós observamos. Mas se o senhor formou alguma opinião preliminar sobre a expressão. O sorriso, disse Poirot. Chalmers engoliu em seco. Se é que precisamos dar um nome. A família, isto é, a senhorita Vale, ficaria grata por algum conselho sobre sua importância. Antes que Poirot pudesse responder, o Dr. Mordaunt se juntou a nós com uma expressão que fazia declarações. Espasmo do masseter, disse ele. Contração muscular post-mortem. Perfeitamente explicável. Ah? Disse Poirot. É incomum, admitiu o médico, mas não inédito. Quando certas condições... Ele se interrompeu, olhando para a enfermeira, cujos olhos se fixaram nele. Quando certas condições fisiológicas ocorrem. Poirot sorriu gravemente. Você escolhe a descrição com uma coragem admirável. Eu escolho, disse o Dr. Mordaunt, irritando-se levemente, não inflamar uma assembleia com especulações. A senhora Dalrymple morreu de insuficiência cardíaca, conforme atestado. Doutor, gritou uma voz atrás de nós. Ela não sorriu para a casa esta manhã. Sentei-me com ela. Quem falava era a senhora Blythe, a governanta, cuja compostura pela primeira vez se quebrou como um prato velho. Ela não sorriu. Talvez, disse a senhorita Vale friamente, os atendentes do necrotério tenham alterado alguma coisa. Senhora, disse o reitor, que se infiltrara em nosso círculo com aquela maneira delicada com que o clero se desculpa por existir. Ninguém tocou, ninguém iria... Ninguém, interrompeu o Sr. Julian Hare. Ousaria. Vera, a senhora Dalrymple, deixou instruções estritas. Ela tinha horror a arranjos sentimentais. Isso, disse Poirot, e seus olhos, que são rápidos em demonstrar gentileza, tornaram-se inesperadamente ternos. Eu acredito. Então, juntou-se a nós o homem com jeito de jogador de cricket que havia falado na igreja. De perto ele estava menos saudável. Uma leve vermelhidão nas bordas dos olhos, um endurecimento no maxilar que indicava noites mal dormidas. Sr. Poirot, disse ele, e havia urgência por trás de sua cortesia. Sou o coronel Everett March. Era amigo da senhora Dalrymple. Perdoe-me, mas preciso perguntar, há alguma chance de que o que vimos seja uma espécie de sinal? Um sinal, coronel? Ele engoliu em seco. Dela, para nós. Ela pode ser o diabo dos sinais. A senhorita Vale deu uma risadinha como uma lâmina a 7 centímetros da bainha. O coronel March é um romântico, disse ela. E a senhora, mademoiselle? Disse Poirot, virando-se para ela com um olhar que continha uma leve malícia. É realista. Entre vocês, a verdade pode ser encontrada fumando um cigarro. Naquele momento, o sino tocou para o último coche, e os carregadores, que eram, de fato, lacaios e, ao que parecia, também soldados de outra campanha, passaram com sua carga para o carro funerário. O sorriso enquanto o caixão se movia parecia absurdamente viajar com ele, como se estivesse preso como água em um copo muito raso. Vamos, Hastings, disse Poirot. Prestaremos nossas homenagens de outra maneira. Sr. Chalmers, senhorita, doutora, coronel March, creio que o senhor desejará falar comigo novamente. Por ora, permita-me apenas uma pergunta. Eles esperaram. Até os lírios na minha imaginação abaixaram a cabeça para ouvir. Na casa da senhora Dalrymple, disse Poirot gentilmente, quem lucra com a morte dela? Não era uma pergunta vulgar, nem feita de forma grosseira. No entanto, percebi a pequena e reveladora desordem que ela provocava. O leve enrijecimento dos ombros da prima, a imobilidade dos olhos da secretária, a mão da governanta fechando-se sobre a bolsa, o cravo do advogado estremecendo levemente, a boca jovem da pupila abrindo e fechando-se sobre alguma palavra que ela ainda não aprendera a dizer. Lucro, disse a senhorita Vale por fim, com desdém. Se o senhor se refere ao testamento, Sr. Poirot, deve perguntar ao Sr. Chalmers. Mas se o senhor se refere a outra coisa,
paz, talvez. Reputação. A cessação de um medo. Então deve perguntar a todos nós. Bem, disse Poirot. Eu vou. E com isso ele virou sua pessoa elegante em direção à rua iluminada e ao mundo que o esperava, como se estivesse entrando em um palco que já havia visitado antes e achado bem projetado, e eu trotei atrás dele, me perguntando, não pela primeira vez, e se, no pequeno e inquietante sorriso que havia passado pelo rosto de uma mulher morta, ele já havia lido a primeira linha da solução. A carruagem partiu da rua Wilton com a graça pesada de um carro funerário que já não cumpria mais sua função. Poirot sentou-se ao meu lado, as mãos enluvadas cruzadas com a precisão imaculada de um homem que alinha pensamentos em vez de dedos. O bater rítmico das rodas pontuava seu silêncio. Eu já havia aprendido a não perturbá-lo. Nesses momentos, sua mente, aquelas lendárias pequenas células cinzentas, já estava juntando as peças de um quebra-cabeça ainda invisível para mim. Por fim ele falou. Uma coisa curiosa, Hastings, um sorriso nos lábios dos mortos. Você se lembra, em nossas modestas aventuras, de outro cadáver que sorriu? Pensei. Uma vez em Marsella, um marinheiro foi encontrado afogado, cujos lábios... Ah, não, interrompeu ele suavemente. Aquilo foi a contorção da água. Não, isso é outra história. Aqui há intenção, não acidente. Uma mensagem, talvez. Um gesto de ironia. E você observou as reações, não é? Todos pareciam assustados. Poirot fungou levemente, demonstrando desaprovação. Nem todos. A prima senhorita Vale. Ela não se assustou, calculou. Sua surpresa, se é que existiu, foi interna. O secretário, Sr. Hare, tinha a audácia de quem teme não ser descoberto. Mas sim se lembrar. O pupilo. A criança estava assustada, honestamente. Isso é certo. E o coronel? Ele acredita em sinais, o que me é útil, embora ele ainda não saiba. Útil como? Poirot deu um leve sorriso. Para medir a verdade, é preciso também medir a fantasia. Quando um homem acredita que os mortos enviam mensagens, ele lhe dirá mais do que os vivos jamais diriam. Entramos na Park Lane e, de repente, a carruagem parou diante de uma casa de pedra clara e latão polido. Era a residência da Sra. Dalrymple, ampla, sem vulgaridade, com as janelas fechadas como se o próprio prédio tivesse se recolhido em luto. Uma criada nos recebeu com os olhos vermelhos, mas a postura serena. Ela nos conduziu a uma sala de estar perfumada, com os fantasmas de flores e perfumes, onde a senhorita Leonie Vale nos aguardava. Ela estava de pé junto à lareira, com um braço apoiado sobre ela, como se posasse para um retrato. Sr. Poirot, disse ela, eu esperava que o senhor viesse. Poirot inclinou a cabeça. Mademoiselle, a senhora tem a visão de uma estrategista. A senhora esperava, talvez, que uma morte tão notável despertasse a curiosidade da polícia? Não espero nada da polícia, disse ela secamente, mas sei que certas esquisitices exigem uma compreensão mais delicada. Pode chamar de previsão, ou simplesmente prudência. Já existem rumores. Que tipo de rumores? Que a Sra. Dalrymple não morreu naturalmente. Que ela tirou a própria vida, ou que alguém a ajudou a fazê-lo. Os olhos da senhorita Vale se voltaram para a janela e depois para Poirot. Prefiro que esse tipo de conversa seja tratado com discrição, antes que o escândalo estoure. E, no entanto, murmurou Poirot, você fala com pouca tristeza por alguém tão recentemente enlutado. Sua expressão não se alterou. Vera e eu não éramos sentimentais. Nós nos entendíamos. Ela valorizava a honestidade mais do que as lamentações. O olhar de Poirot percorreu a sala, notando a disposição ordenada de cada objeto, as fotografias em molduras de prata, o relógio perfeitamente centralizado, as rosas recém-cortadas dispostas com precisão geométrica. Ela também valorizava a ordem, disse ele. A senhorita Vale seguiu o olhar dele. Ela desprezava o caos. Até suas emoções eram organizadas como seus móveis, elegantes, comedidos
e muitas vezes desconfortáveis. Uma porta se abriu suavemente atrás de nós. O Sr. Julian Hare entrou, pálido, mas sereno. Senhorita Vale, disse ele calmamente, o médico está aqui. Ele deseja falar com o Sr. Poirot, se for do seu agrado. Mas certamente, disse Poirot virando-se. Dr. Mordaunt, nos encontramos novamente. O médico se aproximou com uma sombra de inquietação atravessando seu rosto. Tive motivos para revisar os atestados e o relatório da enfermeira responsável, disse ele. Há irregularidades. Não me digas. As sobrancelhas de Poirot ergueram-se delicadamente. A causa da morte foi registrada como insuficiência cardíaca após colapso digestivo. No entanto, a enfermeira menciona certas descolorações nos lábios e um odor incomum no hálito. Essas alterações não são compatíveis com insuficiência cardíaca. Hare enrijeceu-se. Você está sugerindo veneno? Estou sugerindo, disse Mordaunt cuidadosamente, que o corpo dela não deveria ter sido selado antes de um exame mais completo. O tom da senhorita Vale ficou mais severo. Doutor, o senhor mesmo assinou o atestado. Sob pressão, disse ele, olhando-a nervosamente. O advogado pediu urgência. Ele insinuou que a senhora Dalrymple havia expressado sua vontade de não realizar uma autópsia. Os olhos de Poirot brilharam. E, no entanto, você não fez nada? Não. Então temos ignorância onde deveríamos ter conhecimento, disse Poirot suavemente. Sempre lamentável. A senhorita Vale se recompôs. Então você pretende investigar? Pretendo, disse Poirot, garantir que a verdade não seja enterrada com sua prima. Mas diga-me, mademoiselle, houve em seus últimos dias algum motivo para a angústia? Uma leve hesitação. Ela estava inquieta. Havia cartas anônimas, ameaças até, mas Vera as ignorou. E quem os recebeu? Sim, respondeu a senhorita Vale. Como sua acompanhante, cuidei de grande parte da correspondência dela. Bem, disse Poirot, você me permite ver essas cartas? Ela deu um leve sorriso. Se é que ainda existem. A senhora Dalrymple queimou a maior parte do que a desagradava. O relógio bateu 5 horas, e o som pareceu ecoar como um veredito. Poirot levantou-se, limpando um grão de poeira da manga. Então, por enquanto, devo me contentar com impressões. Hastings, observe que onde há uma ordem perfeita demais, muitas vezes há um segredo por trás dela. Jantaremos modestamente esta noite e voltaremos amanhã. Há mais para ler nesta casa do que cartas. Ao sairmos, olhei para trás. A senhorita Vale permanecia rígida junto à lareira, seu perfil recortado contra o papel de parede claro. O Sr. Hare a observava, não com devoção, mas com a atenção cautelosa de um homem à espera de sua deixa em uma jogada perigosa. E lá fora, sob o céu pálido, o olhar de Poirot se demorava na coroa negra sobre o portão. Uma coroa que, curiosamente, estava disposta em forma de círculo, precisa demais, simétrica demais. Ele murmurou para si mesmo quando saímos para a rua. Um sorriso para os mortos. Uma coroa de flores perfeita demais e uma mulher que arranja. Bon Dieu, Hastings, a simetria já começa. O jantar naquela noite foi tranquilo no apartamento de Poirot, em Whitehaven Mansions, que eu esperava que ele falasse longamente sobre a senhorita Vale, ou a revelação do Dr. Mordaunt, mas em vez disso, ele comeu em silêncio, passando manteiga na torrada com aquela precisão delicada que parecia transformar cada movimento em um ritual. Somente quando o café foi servido, e seu bigode estava perfeitamente alisado, ele se recostou e me encarou com aquele olhar sereno que geralmente anunciava uma revelação ou um desafio. Hastings, disse ele por fim, estamos diante de um problema extremamente delicado. O sorriso dos mortos, como o chamamos. Um fenômeno da carne, diz o médico. Um truque dos músculos. No entanto, aos meus olhos não foi acidente. Foi intencional. Você se lembra do rosto dela? Era composto, sim. Mas por baixo do repouso havia triunfo. Triunfo? Mas sobre o quê? Isso, mon ami, precisamos aprender.
Uma mulher como a senhora Dalrymple não se rende ao acaso mesmo na morte. Ela planeja sempre. Talvez tenha planejado a própria partida, franzi a testa. Você quer dizer suicídio? Talvez, disse Poirot pensativo, mas ainda não estou convencido. Uma mulher que sorri para a própria morte não é alguém que se desespera. É um sorriso de conhecimento, de vitória. E a questão, Hastings, é sobre quem? Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro, com as mãos cruzadas atrás do corpo. Você não notou, não é mesmo, que cada membro daquela casa carrega uma expressão de desconforto? Cada um esconde uma verdade. Ainda não sei qual verdade é mortal, mas amanhã começaremos a separar o falso do verdadeiro. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e fria, com o tipo de névoa que faz Londres parecer prender a respiração e prendê-la. Retornamos a Chesterfield Square às 9:30. Os criados, submissos e sussurrando, nos conduziram a uma sala de estar menor, com vista para o jardim. Uma bandeja de prata com chá estava intocada sobre uma mesa baixa. Ao lado, um vaso de tulipas murchas. Poirot as observou com um leve aceno de cabeça. Ah, a ordem já foi negligenciada. A patroa se foi e a disciplina se esvai. Isso diz muito, Hastings. A senhorita Vale entrou logo em seguida, vestida de preto com tamanha severidade que parecia quase um desafio à piedade. Com ela veio o Sr. Julian Hare, carregando um maço de papéis. Sr. Poirot, disse ela em tom seco, o senhor desejava examinar certa correspondência. O Sr. Hare reuniu o que restou dela. Hare colocou os papéis diante de Poirot, evitando seu olhar. Poirot os examinou cuidadosamente, levantando cada folha com a mão enluvada. As cartas eram escritas com uma caligrafia feminina e inclinada. Frases recortadas de frases, elípticas e friamente educadas. No entanto, uma perto do fundo da pilha era diferente. A letra tremia. A tinta borrara com a pressa. Poirot leu em voz alta e suavemente. Você vai se arrepender, Vera. Não tenho mais nada a perder. Você acha que eu não vou falar, mas esqueceu. Eu sei onde está a verdade. Não estava assinado. Os olhos de Poirot brilharam. Curioso, não é? Que alguém que ameaça expor alguém não diga o nome? Diga-me, mademoiselle. A senhora Dalrymple reconheceu esta caligrafia? Ela não disse nada, respondeu a senhorita Vale. Encontrei-o entre a correspondência matinal dela há 2 semanas. Ela riu e rasgou-o ao meio. Colei-o novamente depois que ela saiu. Achei prudente. Prudente, disse Poirot suavemente. Uma qualidade que você possui em abundância. O Sr. Hare falou de repente, com a voz baixa, mas tensa. A senhorita Vale pode não dizer, mas acreditava que a carta era do Coronel March. Ele e a senhora Dalrymple haviam brigado alguns dias antes da morte dela. Os olhos da senhorita Vale brilharam. Julian, isso não é verdade. É mesmo. Poirot interveio gentilmente. O Coronel March parecia abalado no funeral. Talvez o remorso seja um companheiro pesado. A senhorita Vale se recompôs. O Coronel March era devotado a Vera. Ele jamais a teria machucado. Poirot deu um leve sorriso. A senhora o defende calorosamente, mademoiselle, mas o acusa em silêncio. Seus lábios se apertaram, mas ela não disse nada. Poirot guardou as cartas cuidadosamente e virou-se para Hare. Monsieur, o senhor é o secretário. O senhor via sua patroa diariamente, não é? Ela reclamava de problemas de saúde? Não, respondeu Hare. Ela era forte, quase anormalmente forte. Mas tinha seus momentos de mau humor, momentos sombrios. Às vezes ela se trancava no escritório por horas. Uma vez a ouvi falando com alguém, mas quando entrei ela estava sozinha. Ah, murmurou Poirot. E o que ela disse? Só uma frase. Você não pode me assustar. Pensei que talvez ela estivesse ditando ou ensaiando, disse Poirot suavemente. Ela era uma atriz da vida, nossa Madame Dalrymple. Ele se virou para a senhorita Vale. Uma última pergunta, por favor. Quem herdará a propriedade dela? A senhorita Vale hesitou.
O testamento dela deixa a maior parte para a senhorita Serena Gray, a tutelada. O restante é dividido entre suas instituições de caridade. Sou sustentada, é claro, mas modestamente. Modestamente, disse Poirot assentindo. E ainda assim você administra a casa, os criados e até os preparativos do funeral. É curioso que quem ganha menos comande mais. Os olhos dela endureceram, porque alguém precisa. Poirot inclinou a cabeça. Exatamente. Ele pegou o chapéu e a bengala. Vamos, Hastings. Já nos intrometemos demais. Há muito a considerar, e preciso falar com o Coronel March. Ao sairmos de casa, não pude deixar de olhar para trás, através das janelas altas. A senhorita Vale permanecia rígida como antes, com o rosto voltado para o Sr. Hare, que a fitava com uma mistura de admiração e medo. Na rua, Poirot puxou o casaco para mais perto e disse em voz baixa: Começamos a ver o padrão, mon ami. Há ciúme, há medo e há o sorriso de quem sabia que teria a última palavra. Agora precisamos descobrir de quem ela silenciou. Encontramos o Coronel March em seu clube naquela tarde, sentado perto da janela com um copo de conhaque e uma cópia de Os Tempos Dobrado, cuidadosamente ao lado dele. Seu rosto estava pálido, suas maneiras contidas, mas permanecia em torno dele aquela tênue rigidez militar que nem mesmo a tristeza consegue desfazer completamente. Ao nos ver, levantou-se imediatamente com uma mistura de alívio e apreensão em seu rosto. Sr. Poirot, disse ele em voz baixa, achei que o senhor viria. Sentem-se vocês dois. O senhor tem perguntas, é claro. Todo mundo tem. Poirot inclinou a cabeça com aquela gravidade cortês que pode derreter defesas mais rápido do que a força. Agradecemos, coronel. Não é para nos intrometermos, mas para compreender. O senhor era próximo da senhora Dalrymple, não é? March deu um sorriso sombrio. Perto o suficiente. Talvez perto demais para o gosto dela. No final, ele gesticulou para o garçom e pediu café para todos nós. Embora eu tenha notado que sua mão tremia um pouco enquanto ele recolocava o cardápio. Vera Dalrymple, começou ele após uma pausa. Era uma mulher que adorava comandar. Cada gesto, cada sorriso era calculado. Ela conseguia fazer um homem se sentir indispensável, e um instante depois, como se fosse uma peça de mobiliário fora de moda. Não digo isso com amargura, era a natureza dela. Mas perto do fim ela se tornara estranha, suspeita, pensei. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. Suspeitando de quê, meu coronel? Ela nunca disse, mas insinuou traição. Certa vez ela me disse que alguém próximo a ela estava esperando que ela morresse. Poirot ergueu as sobrancelhas, uma confiança notável. Ela deu o nome dessa pessoa? Não, mas presumi que ela se referia a Leonie Vale. Por quê? Perguntou Poirot num tom suave, quase indulgente. Porque Leonie governava a casa. Vera podia ser a patroa, mas Leonie controlava os detalhes, compromissos, cartas, até visitas. Era ela quem dispensava os criados e contratava novos. Suspeitei que ela tivesse planos para a propriedade, embora Deus saiba que o testamento dificilmente a favorecesse. E, no entanto, murmurou Poirot, ela permanece, comandando até mesmo o luto. Isso é poder, coronel. Algumas mulheres preferem o comando à herança. March assentiu lentamente. Você tem razão. Mas tem mais. 2 semanas antes de Vera morrer, nós brigamos. Foi por dinheiro, mas não por mim. Eu a incentivei a sustentar mais a menina, Serena Gray. A criança estava praticamente sem dinheiro, e Vera a tratava como um bichinho de estimação do qual ela tinha se cansado. Talvez eu tenha sido rude. Vera me dispensou naquela noite e se recusou a me ver novamente. Ele parou, esvaziou o copo e continuou em tom mais baixo. Então chegou aquela carta anônima. Eu mesmo recebi uma, sabe? Dizia que, se eu prezasse minha reputação, me manteria longe da Praça Chesterfield, pois a dama que eu defendia logo encontraria justiça com suas próprias mãos. Achei que fosse uma brincadeira absurda.
Agora, os olhos de Poirot brilharam. Você ainda tem a carta, talvez? Marty tirou um pequeno envelope do bolso do paletó. Poirot examinou-o minuciosamente. O mesmo papel creme fino que a senhorita Vale nos mostrara, a mesma letra inclinada, o mesmo R peculiar, cuja cauda se curvava para trás como um gancho. Ele o guardou cuidadosamente na bolsa. Coronel, disse ele, eu lhe agradeço. O senhor foi franco, e isso é uma coragem rara. Diga-me, a senhora Dalrymple alguma vez ameaçou se matar? Nunca. Ela se amava demais. Então você acredita que ela foi assassinada? March hesitou. Acredito, disse ele por fim, que alguém desejou sua morte. E talvez ela soubesse quem era. Poirot o encarou com firmeza. Uma última pergunta, se me permite. Quando a viu pela última vez, ela sorriu? March pareceu perplexa. Sorrir? Não. Ela riu. Uma risada curta e cortante quando eu disse que ela era injusta. Depois virou-se. Poirot assentiu, pensativo. É como eu pensava. Obrigado, coronel. O senhor me ajudou muito. Quando saímos do clube, o crepúsculo se aproximava de Piccadilly, e as lâmpadas brilhavam através da névoa como olhos vigilantes. Poirot caminhou em silêncio por alguns minutos, com a cabeça baixa e os lábios franzidos em concentração. Eu podia perceber que sua mente estava reunindo algum padrão invisível. Por fim, ele disse, Hastings, nosso círculo se estreita. Temos agora 2 cartas, 2 testemunhas de medo e ressentimento, e uma mulher que sorri em seu próprio funeral. Você não acha curioso que essas cartas acusem sem assinatura? Assenti. Poderiam ter vindo de qualquer pessoa. Ah, mas eles não vieram de ninguém, disse ele suavemente. Eles vieram de alguém que teve acesso a ambas as correspondências. Alguém de dentro da casa. A senhorita Vale recebe uma. O coronel March recebe outra. Ambas têm como objetivo separá-los de Madame Dalrymple. Dividir para conquistar Hastings. É a estratégia mais antiga. Entramos em uma rua lateral em direção ao ponto de táxi. Poirot apressou o passo. Amanhã voltamos para Chesterfield Square. Desejo falar com a pupila, senhorita Serena Grey. Uma jovem que vive entre segredos é como um espelho. Ela reflete a verdade sem saber. Na manhã seguinte, a empregada nos levou a uma pequena estufa, onde Serena estava sentada desenhando. Ela era pálida, frágil, com grandes olhos cinzentos que pareciam inocentes demais para a casa em que morava. Quando Poirot se aproximou, ela se levantou educadamente, agarrando seu caderno de esboços como se fosse uma armadura. A senhora conhecia bem a senhora Dalrymple, mademoiselle? Ele perguntou gentilmente. Ela foi gentil comigo, disse Serena suavemente. À sua maneira. E de que maneira foi isso? Daquele jeito que se espera gratidão por tudo. Sua voz tremeu levemente. Eu tentei agradá-la, mas ela estava estranha ultimamente, às vezes assustada. Uma vez, eu a encontrei queimando papéis na lareira. Ela disse que estava arrumando a vida. Os olhos de Poirot se aguçaram. Arrumando a vida dela. A frase é interessante. Diga-me, mademoiselle, ela alguma vez mencionou um testamento? Sim, ela disse que tinha trocado recentemente. Ele trocou um olhar comigo. Mudou, você disse? Quando? Cerca de 1 semana antes de morrer. Serena hesitou. Ela disse à senhorita Vale que tinha deixado tudo finalmente seguro. Mas nunca disse o que queria dizer. O sorriso de Poirot era gentil, mas sua voz carregava um triunfo silencioso. Finalmente seguros. Hastings, as palavras dos mortos retornam a nós com significado. Alguém acreditou que eles estavam seguros, e outra pessoa garantiu que não estivessem. Os olhos de Serena se arregalaram. Você quer dizer que ela foi morta? Poirot curvou a cabeça gravemente. Minha querida filha, quero dizer apenas isto. Quando uma mulher sorri em seu próprio funeral, ela deixou para trás um segredo que sorri com ela. As palavras de Serena pareceram pairar no ar muito depois de termos saído da estufa. Poirot caminhava em silêncio,
com a cabeça inclinada e a bengala batendo suavemente no chão de mármore, enquanto atravessávamos o grande salão. Lá fora uma garoa havia começado, ofuscando a luz, de modo que a própria casa parecia se retrair, como se guardasse seus segredos contra o cinza que se aproximava. Ele parou nos degraus da frente, seu olhar percorrendo a fachada da residência Dalrymple. Veja bem, Hastings, disse ele suavemente, o padrão já se torna delicado como uma renda. Há um fio fino, mas forte, que os une a todos, o testamento. Ele foi alterado uma semana antes de sua morte, mas ninguém fala sobre quem o redigiu. Isso não é acidente, é dissimulação. Chalmers, o advogado, eu disse. Ele deve saber o conteúdo. Exatamente, mon ami. E é então que devemos ir ao Sr. Chalmers. Encontramos o advogado em seus aposentos no Lincoln's Inn, um ambiente perfeito para um homem perfeito. Ele nos recebeu com um sorriso discreto, os dedos entrelaçados como um gato em prece. Senhores, gostaria de saber quando os senhores poderiam vir. Os negócios da Sra. Dalrymple se tornaram, digamos assim, objeto de especulações indesejadas. Poirot inclinou a cabeça gravemente. O senhor, monsieur, preparou o Novo Testamento? Chalmers assentiu. Sim, foi executado na quinta-feira passada, 5 dias antes da morte dela. E que mudanças foram feitas? O advogado ergueu um pouco as sobrancelhas. Isso, Sr. Poirot, é privilégio. Poirot sorriu, suavemente, quase gentilmente. Monsieur, apelo não à sua profissão, mas à sua consciência. Uma mulher morreu em circunstâncias que a lei poderá em breve chamar de misteriosas. Ocultar é colocar em risco sua reputação, assim como revelá-la é defendê-la. Chalmers hesitou. Depois expirou lentamente. Muito bem. Mas isso é estritamente entre nós. A principal alteração foi a disposição de sua coleção. Pinturas, joias, objetos de arte. Anteriormente, estes seriam vendidos e os lucros divididos entre diversas instituições de caridade. Segundo o Novo Testamento, eles passam para a senhorita Serena Gray. Eu comecei. Para a enfermaria? Sim, disse Chalmers. Foi um legado muito generoso. A senhorita Vale recebeu apenas uma pequena anuidade por seus serviços de companhia, como disse a senhora Dalrymple. O restante do patrimônio, incluindo os bens, permaneceu como antes. A expressão de Poirot não mudou, mas vi um leve brilho em seus olhos. Ah, e quem estava presente quando ela assinou? Eu, o secretário dela, o Sr. Hare, e a criada da senhora Dalrymple. Ela insistiu em que não houvesse testemunhas da família. Curioso, murmurou Poirot. Ela parecia gozar de boa saúde. Extremamente. Quase eufórico, pensei. Ela disse... Ele fez uma pausa, franzindo a testa. Ela disse algo peculiar enquanto sinalizava. Agora, ela me disse, a casa ficará mais silenciosa quando eu for embora. Presumi que ela se referisse às formalidades legais. Poirot levantou-se. Monsieur, eu lhe agradeço. O senhor ajudou a justiça sem trair a honra. Lá fora, ele se virou para mim abruptamente. Hastings, o que descobrimos? Que a pobre criança Serena herda tesouros suficientes para atentar até um santo. Que a senhorita Vale, que governa a casa, se vê subitamente reduzida. E que Madame Dalrymple antecipou paz na morte. Diga-me, isso soa como uma mulher se preparando para tirar a própria vida? Nem um pouco. Exatamente. Então partimos do princípio de que ela não o fez. Retornamos à praça Chesterfield naquela noite, sob o manto da neblina. A casa estava mal iluminada. Os criados haviam se retirado, e o salão cheirava levemente a velas apagadas. A senhorita Vale nos recebeu na biblioteca, com seu jeito firme, porém cauteloso. Mais uma vez, Sr. Poirot, ela disse. O senhor é persistente. Ah, mademoiselle, a persistência é a irmã gêmea da verdade. Viemos apenas para fazer uma pequena pergunta. Na noite anterior à morte da senhora Dalrymple, ela jantou sozinha. A senhorita Vale hesitou. Apenas por um instante, mas Poirot percebeu. Ela jantou no quarto, disse.
Estava indisposta. Quem a atendeu? A Sra. Blythe, a governanta, pegou sua bandeja. E o Sr. Hare? Ele estava fora naquela noite. Poirot assentiu. E você, mademoiselle? Eu estava lendo. A Sra. Dalrymple proibiu interrupções. Há um detalhe curioso. A doente que proíbe a enfermeira. A acompanhante que não se intromete. Diga-me, você não achou isso estranho? Os olhos dela encontraram os dele diretamente. Achei típico. Poirot deu um leve sorriso. A senhora tem uma resposta para tudo, mademoiselle. Um dia a senhora dará uma resposta perfeita demais, e então saberei que é falsa. Sua cor melhorou um pouco, mas ela não disse nada. Ao sairmos, Poirot parou no vestíbulo. Hastings, sussurrou. Observe. Nenhum cheiro de doença, nenhum frasco, nenhum remédio. Apenas flores. Lírios frescos novamente. Uma mulher em perfeita saúde morre de insuficiência cardíaca após alterar seu testamento. E a única testemunha de sua última refeição é um criado. Começa a aparecer uma composição, não é? Um arranjo deliberado. E o sorriso? Perguntei. O sorriso, disse ele suavemente, foi a pincelada final. Ele se virou de repente olhando para o patamar acima. Por um momento, pensei que ele tivesse visto algo, pois sua mão parou sobre a bengala. Então, das sombras no topo da escada, ouviu-se um leve farfalhar. O som de seda contra madeira, e a figura de Serena surgiu, pálida como a neblina lá fora. Senhor Poirot, sussurrou ela. Por favor, volte amanhã à noite. Há algo que preciso lhe contar. Mas não agora. Não enquanto a senhorita Vale estiver em casa. Antes que Poirot pudesse responder, ela desapareceu novamente na penumbra, deixando apenas o leve tremor de suas palavras pairando no ar. Poirot ergueu os olhos brilhando com silenciosa satisfação. Viu, Hastings? Finalmente a criança começa a falar. E com ela talvez a própria verdade. Naquela noite Poirot estava inquieto. Ele andava de um lado para o outro na sala de estar, em filas lentas e compassadas, com as mãos cruzadas atrás do corpo e a cabeça ligeiramente curvada, como se estivesse em comunhão com os próprios pensamentos. O relógio tic-taqueava suavemente, e a chuva batia nas janelas em um ritmo irregular que parecia ecoar a incerteza do caso. Sentei-me em frente, fingindo ler um jornal, mas observando-o por cima da borda. Por fim ele parou, virando-se bruscamente para mim. Hastings, mon ami, há um leve, mas inconfundível cheiro de teatralidade neste caso. Um drama com muitas falas ensaiadas. Todos desempenham seus papéis com perfeição. É isso que me incomoda. Dobrei o jornal. Você acha que alguém está fingindo? Não apenas atuar, Hastings. Dirigir. O sorriso, as cartas, o testamento, até o silêncio dos criados. Tudo é planejado para criar confusão, não clareza. Mas amanhã à noite, se Mademoiselle Serena realmente falar, poderemos vislumbrar a mão por trás da cortina. Ele voltou a andar de um lado para o outro. Depois parou novamente, com um brilho de satisfação nos olhos. E, no entanto, o motivo começa a brilhar através da névoa. A criança herda as joias, as pinturas, sim, mas isso é simples demais. Assassinato por dinheiro é grosseiro. Não, este foi assassinato por poder, orgulho ou medo. Talvez todos os três. Na noite seguinte, a neblina retornou mais espessa do que antes, envolvendo a cidade em ondas fantasmagóricas. Chegamos à praça Chesterfield, pouco depois das 9. A casa estava escura, exceto por uma única luz na janela da biblioteca. O mordomo nos recebeu em silêncio, como se tivesse sido avisado. Poirot se movia com cautela felina, seus sapatos engraxados não fazendo barulho no carpete grosso. Serena nos esperava na pequena sala de estar, seus dedos nervosos torcendo um lenço de renda. Ela se assustou quando a porta se fechou, seus grandes olhos cinzentos se lançando em direção ao corredor. A senhorita Vale está no teatro, sussurrou. Ela só voltará tarde. Só posso falar por alguns minutos. Poirot fez uma pequena reverência. Minha querida,
Alguns minutos podem bastar para mudar tudo. Ela respirou fundo, recompondo-se. Eu tinha medo de contar a alguém. Diriam que eu imaginei, mas não imaginei. Na noite em que a senhora Dalrymple morreu, eu vi algo. Os olhos de Poirot se suavizaram. Diga-nos exatamente, mademoiselle. Não deixe nada. Eu estava no meu quarto em cima do dela. Não conseguia dormir. Ouvi vozes, a dela e a da senhorita Vale. Elas discutiam, primeiro baixinho, depois mais alto. Ouvi a senhorita Vale dizer, você não pode desfazer isso agora. É tarde demais. E a senhora Dalrymple respondeu, acha que não vou? Você sempre me subestimou. Então, houve um estrondo, como se um copo tivesse caído. Corri para a porta, mas quando a abri, tudo estava em silêncio novamente. Ela hesitou olhando para o corredor, e então baixou ainda mais a voz. Mais tarde, talvez meia hora, desci. Queria apenas ver se ela estava doente. Mas ao passar pelo escritório, vi a senhorita Vale saindo do quarto, carregando uma bandeja. Havia uma garrafa e um copo sobre ela. Ela parecia apavorada. Quando me viu, disse, volte para a cama, criança. E sua mão tremeu tanto que um pouco de líquido derramou no carpete. Poirot não se moveu, mas seu olhar se tornou intenso. E na manhã seguinte? A senhora Dalrymple estava morta. O médico veio, e a senhorita Vale lhe disse que ela estava doente há dias, o que não era verdade. Alguém mais viu esta bandeja? Ela balançou a cabeça. Ninguém? E no dia seguinte, o carpete tinha sido trocado. Novo sem nenhuma mancha. A voz de Poirot era gentil. A senhora é muito corajosa, mademoiselle. Mais uma pergunta. O que aconteceu com a garrafa? Nunca mais vi isso. Poirot assentiu lentamente. Isso também é instrutivo. Ela pressionou o lenço contra os lábios. Você acha que a senhorita Vale a envenenou? Ele levantou um dedo. Acho, mademoiselle, que acreditar em algo e prová-lo são primos que nem sempre jantam juntos. Mas a senhora me deu muito. Peço apenas que não diga nada a ninguém, nem mesmo ao Sr. Hare. O silêncio, por enquanto, é nosso aliado, Serena prometeu. E Poirot me conduziu silenciosamente para o corredor. Estávamos quase chegando à porta da frente, quando um som nos deteve. Uma batida fraca e rítmica, vinda de algum lugar acima, como a batida lenta de um metrônomo distante. A cabeça de Poirot inclinou-se ligeiramente. O corredor de cima, murmurou. Venha, Hastings, com calma. Subimos a escada, cada degrau rangendo levemente sob o nosso peso. O som ficou mais claro. Uma porta sendo aberta e depois fechada novamente. Poirot me fez um gesto para voltar às sombras, quando uma luz surgiu no fundo do corredor. Era a senhorita Vale, ainda com sua capa de noite, uma pequena luminária na mão. Ela se dirigiu ao escritório, com o rosto pálido, os movimentos urgentes, mas cuidadosos. Observamos enquanto ela destrancava uma gaveta da cômoda. Retirava algo pequeno e brilhante, uma chave talvez, e guardava na bolsa. Os olhos de Poirot estavam fixos nela, brilhantes e imóveis. Quando ela se virou e desapareceu pelo corredor, ele exalou suavemente. Então, sussurrou, Nossa Senhora retorna cedo e visita o escritório antes mesmo de tirarem a capa. Hastings, não estamos mais no teatro. Estamos no ato final. Ele se virou e me conduziu silenciosamente escada abaixo. A porta parou, olhando para o corredor escuro. Amanhã, murmurou. Pediremos permissão para ver o escritório à luz do dia. Por esta noite já vimos o suficiente. Uma chave tirada na escuridão é o sinal de uma verdade que teme o sol. Ao entrarmos na rua enevoada, pude ver que as engrenagens em sua mente giravam rapidamente, alinhando-se com precisão mortal. Poirot, perguntei, você acha que a senhorita Vale realmente a matou? Ele deu um leve sorriso, o bigode brilhando sob a luz do lampião. Meu caro Hastings, acho que a senhorita Vale acredita que é culpada, mas ainda não tenho certeza. Ele olhou para a casa mais uma vez, a grande fachada assomando como uma máscara de pedra na neblina. Não, disse ele suavemente, quase para si mesmo.
A mão que misturou o veneno pode não ter segurado o copo. E talvez, o sorriso dos mortos fosse destinado à pessoa completamente errada. A manhã seguinte amanheceu com uma névoa opaca, aquele tipo de neblina pálida de Londres, que parece absorver o som, abafando até o barulho dos cascos na calçada. Poirot permaneceu estranhamente silencioso durante o café da manhã, sorvendo seu chocolate com ponderação. O olhar distante, mas vivo. Eu podia ver os cálculos se formando em sua mente. Cada movimento de sua mão preciso, como se cada gesto ajudasse a alinhar as engrenagens de seu raciocínio. Hastings, disse ele finalmente, pousando a xícara com um leve clique. Hoje voltamos à Praça Chesterfield, mas não para falar. Nós iremos observar. A verdade já se mostrou, mas como a mulher tímida, ela deseja ser cortejada com paciência. Levantei uma sobrancelha. E quem vamos observar? Ele sorriu. Todos. Pois quando uma peça da maquinaria é perturbada, o resto revela seu segredo. A senhorita Vale tem algo escondido. Sim. Mas não sou tão tolo a ponto de achar que ela é culpada de toda a história. Há outro que sabe mais do que eles disseram, e talvez alguém que saiba demais. Chegamos à casa dos Dalrymple perto do meio-dia. A porta foi aberta pela senhora Blythe, a governanta, com o rosto contraído e pálido como se o sono a tivesse abandonado. Poirot a cumprimentou gentilmente, comentando que desejava examinar o escritório, para prestar homenagem ao intelecto de Madame. A frase a desarmou. Ela nos conduziu ao quarto sem protestar. Era um aposento elegante, ricamente apainelado, com todas as superfícies brilhando de polimento. No entanto, o ar carregava aquela leve opacidade de um lugar cuidado com demasiada atenção, como um museu onde a vida fora substituída pela organização. Os olhos de Poirot se moveram rapidamente. A cômoda, as garrafas na bandeja, a cesta de papéis cuidadosamente esvaziada. Ele se inclinou sobre o tapete. Novo Hastings, murmurou. Serena disse a verdade. Mas repare, ao longo da base do rodapé permanece uma sombra tênue, mais escura que o resto. Uma mancha habitou ali e foi escondida, não apagada. Ao se endireitar, seu olhar captou algo pequeno brilhando perto da lareira. Um botão de latão, quase invisível no padrão do tapete. Ele o recuperou delicadamente com o lenço. É bem, uma pista muito humilde, mas aprendi a nunca desprezar um botão. Do tipo militar, eu acho. E quem entre nossas dramatis personae tem o uniforme, mon ami? Coronel March! Exclamei. Exatamente. Parece que o bom coronel visitou esta sala mais recentemente do que alegou. A expressão de Poirot tornou-se pensativa. Mas por que esconder? Foi afeição ou medo que o atraiu. Naquele momento a porta se abriu e Julian Hare entrou, com uma expressão assustada. Ah, Sr. Poirot, eu não o esperava aqui. Poirot sorriu agradavelmente. Estamos nos intrometendo, monsieur. Perdoe-me. Eu só queria ver o quarto de Madame mais uma vez. Diga-me, este era o seu local de trabalho habitual? Sim, disse Hare cautelosamente. Eu costumava trabalhar aqui com ela de manhã. Ela ditava cartas, revisava contas. Eu digitava para ela. Ah, sim, a secretária, a guardiã das palavras. E na noite em que ela morreu, você não estava em casa? Ele hesitou apenas o tempo suficiente para Poirot erguer a sobrancelha. Não, eu estava jantando com amigos. Quais amigos? O Sr. Alwyn Chalmers, o advogado, e sua esposa. Poirot assentiu gravemente. Um álibi muito respeitável, de fato. Harry recuperou um pouco a compostura. A senhorita Vale mencionou que você voltou ontem à noite. Posso perguntar por quê? Curiosidade, monsieur, disse Poirot suavemente. É a raiz de toda descoberta. Mas diga-me, há quanto tempo o senhor está a serviço da senhora Dalrymple? 2 anos. E durante esse tempo, você já ouviu falar dela falando em alterar seu testamento? Ele hesitou novamente. Só uma vez, há 1 mês. Ela disse que estava cansada de as pessoas fingirem amá-la, que um dia ela faria uma mudança que mostraria a todos.
Eu não perguntei o que ela queria dizer. Muito bem. É só isso, senhor. Depois que Hare saiu, Poirot ficou parado por um longo momento, olhando para a minha escrivaninha como se a visse não como madeira e latão, mas como um palco no qual cada movimento tinha um significado. Então disse suavemente: começa a se encaixar, Hastings. O testamento, a briga, o tapete recolocado e a dama que retorna à noite. Temos o contorno do quadro, mas falta uma cor, a natureza do veneno. Ele foi até a garrafa sobre a bandeja e examinou sua superfície de vidro lapidado. Limpo, disse ele, mas veja só, uma leve camada de resíduo, um traço cristalino nas ranhuras. Isso, Hastings, não é pó. É o fantasma do próprio ato. Estávamos prestes a sair quando um som atrás de nós me sobressaltou. Era a senhora Blythe, parada na porta, torcendo as mãos, agitada. Sr. Poirot, disse ela com a voz rouca, não aguento mais. Preciso contar a alguém. Poirot se virou com uma expressão de encorajamento compassivo. Vamos, madame, sente-se. Diga-nos o que teme. É a senhorita Vale, sussurrou a mulher. Não a vi dar nada a madame. Mas na noite em que morreu encontrei-a na despensa lavando a garrafa. Ela disse que estava empoeirada, mas suas mãos tremiam tanto que ela quase a deixou cair. Pensei então. Bem, não ousei pensar. Ah, murmurou Poirot, e depois? Ela me disse para queimar o pano que ela usou para polir. Eu queimei, senhor, mas havia um cheiro amargo e estranho, como amêndoas. Os olhos de Poirot brilharam. Amêndoas! Ah, mon Dieu, isso não é perfume. É o sussurro da morte. Cianeto, talvez, ou um de seus primos, e você não disse nada. Eu estava com medo, sua voz falhou. A senhorita Vale é do tipo que consegue fazer um criado desaparecer com uma palavra. Poirot pegou a mão trêmula dela e a afagou gentilmente. Coragem, madame. A senhora agiu bem. A verdade a protegerá agora. Quando ela se foi, ele se virou para mim com o rosto sério, mas iluminado. Hastings, chegamos ao limiar. Mais um passo, e o castelo de cartas cairá. Mas ainda não. Não de todo. Pois se a senhorita Vale é a culpada, ela também é esperta. E a esperteza muitas vezes esconde não o crime, mas a proteção. Diga-me, ela envenena para matar ou para esconder que outro já o fez? Ao sairmos de casa, a neblina nos envolveu, suave como gaze, e a voz de Poirot soou baixa ao meu lado. Amanhã, Hastings, reuniremos todos eles. O tempo das sombras acabou. Deixe-os encontrar a luz, e veremos quem pisca primeiro. O dia seguinte estava nublado, com um vento que trazia o leve toque de chuva que se aproximava. Percebi no café da manhã que Poirot já havia se decidido. Seu comportamento era sereno, mas por baixo dessa compostura fervilhava a energia silenciosa da certeza. Cada gesto, cada palavra que ele dizia carregava um propósito deliberado. Ele havia escrito algumas notas breves antes de partirmos. Uma delas notei, endereçada ao inspetor Grant da Scotland Yard. Quando perguntei o que continha, ele apenas sorriu. Uma pequena precaução, Hastings. É sempre sensato ter a polícia esperando na esquina da rua antes de virarmos. No meio da tarde, estávamos novamente na Praça Chesterfield. E a casa, com as persianas fechadas contra a luz cinzenta, parecia agachar-se em silêncio vigilante. A senhora Blythe nos recebeu sem surpresa. Ela tinha a aparência de uma mulher que dormira pouco e pensara demais. Poirot entregou-lhe um pedaço de papel dobrado. Tenha a gentileza de convocar todos os que ainda estão na casa, madame, disse ele gentilmente. Sr. Tillet-Vale, Sr. Hare, Coronel March, se estiver presente, e Mademoiselle Serena. Há certas coisas que precisam ser acertadas agora. Ao entrarmos na sala de estar, o olhar de Poirot percorreu o aposento, detendo-se no retrato de Vera Dalrymple pendurado acima da lareira. Era uma semelhança impressionante. A mulher orgulhosa e equilibrada, a cabeça inclinada em um leve sorriso divertido, os lábios curvados naquele mesmo sorriso enigmático que tanto nos perturbara no funeral.
Poirot o observou pensativamente, estreitando os olhos. Ela sorri, Hastings murmurou. Mesmo do retrato ela sorri, como se a brincadeira fosse só dela. Momentos depois eles entraram um por um. A senhorita Vale veio primeiro. Cada dobra de seu vestido de luto imaculada, seus olhos afiados como aço polido. Julian Hare seguiu pálido e atento, a boca contraída em uma linha de tensão. Serena entrou por último, frágil e ansiosa, enquanto o coronel March permanecia junto à porta, com os ombros eretos, mas o olhar evasivo. O ar entre eles estava carregado, quebradiço pela emoção reprimida. Poirot esperou até que estivessem sentados antes de falar. Senhoras, senhores, começou ele, todos vocês sofreram uma grande perda. No entanto, por trás dessa perda, existe algo mais. Um plano intrincado, tecido de orgulho, engano e medo. Peço que ouçam com paciência, pois quando terminarmos, cada um de vocês saberá a verdade sobre o que aconteceu com Madame Dalrymple. A senhorita Vale ergueu o queixo. Espero que esta não seja mais uma de suas insinuações, Sr. Poirot. A polícia não encontrou motivo para a suspeita. Ah, mas isso é porque eles olharam apenas para a superfície, respondeu Poirot suavemente. E a superfície, como a senhorita bem sabe, mademoiselle, estava polida com perfeição. A senhorita garantiu isso. A senhorita recolocou o carpete, queimou o pano, limpou a garrafa. A senhorita quis esconder a mancha, que cheirava levemente a amêndoas. A cor desapareceu lentamente de seu rosto, embora ela não tenha falado nada. Os outros se viraram para ela, assustados. Sim, continuou Poirot com a voz baixa, mas implacável. O cheiro de amêndoas, o traço inconfundível de cianeto. E a senhorita Vale sabia exatamente o que significava. A senhora pensava em proteger a casa, em preservar sua reputação. No entanto, ao esconder a verdade, condenou-se à suspeita. Eu não a envenenei, disse ela com a voz rouca. Eu juro. Não, disse Poirot. Acredito que não. Você não é do tipo que mata impulsivamente. É do tipo que controla, que orquestra. Mas você limpou o que outro tinha usado. Um murmúrio percorreu a sala. Julian Hare se mexeu inquieto, e o olhar de Poirot se voltou para ele. Monsieur Hare, o senhor foi o último a ver Madame viva, não foi? Os olhos do jovem se arregalaram. Não. Não estava. Eu te disse. Jantei com os Chalmers naquela noite. Ah, mas os Chalmers confirmam apenas que o senhor saiu cedo, disse Poirot. Às 8h30. O senhor partiu sob o pretexto de um documento esquecido. Só voltou depois das 10. Onde estava, monsieur? A boca de Hare se moveu silenciosamente. Eu andei. Os olhos de Poirot brilharam. Não, mon ami. O senhor veio aqui. Entrou pela porta do escritório, aquela cuja chave era a única para a qual o senhor tinha acesso, e trouxe consigo uma carta que havia interceptado. Uma carta endereçada à senhora Dalrymple, alertando-a sobre traição. O senhor temia que ela descobrisse o que o senhor havia feito, o que havia roubado. Eu não roubei nada, explodiu Hare. Eu só... Ela estava ameaçando me demitir. Eu queria... Para destruir a carta que provava sua desonestidade, disse Poirot calmamente. Você falsificou a assinatura dela em vários cheques, inicialmente de pequenas quantias, mas o valor aumentou. Ela começou a desconfiar. Quando ela o confrontou, você entrou em pânico. Serviu o licor para acalmar os nervos. E quando encontrou o pequeno frasco que ela guardava para uso doméstico, viu uma saída. Algumas gotas, pensou. A silenciariam para sempre. Hare escondeu o rosto nas mãos. Foi um acidente, murmurou. Eu não queria. Eu só queria que ela ficasse quieta, parasse de me ameaçar. Serena ofegou e o coronel March deu um passo à frente, com a voz rouca. Seu idiota. Ela valia 100 vezes mais que você. Poirot levantou a mão. Coronel, controle-se. Acabou. Ele voltou o olhar para Hare, que tremia visivelmente. O senhor voltou mais tarde, encontrou-a imóvel e percebeu o que tinha feito. Então implorou à senhorita Vale que o ajudasse a esconder. E ela, temendo pela casa,
Por sua própria posição, obedeceu. Veja bem, mademoiselle, acrescentou gentilmente. Sua perfeição foi sua ruína. Chamou minha atenção para onde a culpa havia sido cuidadosamente escondida. Os lábios da senhorita Vale tremeram, mas sua voz, quando saiu, foi firme. Ele me disse que ela mesma tinha pegado alguma coisa. Eu não sabia. Juro que só descobri que era obra dele tarde demais. Poirot inclinou a cabeça. Não duvido. E o senhor, Coronel March, também suspeitou de algo, não é? Foi por isso que veio à noite. Por isso que seu botão foi encontrado perto da lareira. Viu a luz sob a porta dela. Entrou e a encontrou morta. Mas em vez de chamar a polícia, virou as costas. Talvez porque pensou que o escândalo destruiria a memória dela. O silêncio do coronel confirmou isso. Poirot se recompôs, o tom suavizando, mas as palavras precisas. Aí, meus amigos, está a verdade. Uma morte não por ódio, mas por fraqueza encoberta por lealdade e orgulho. O sorriso nos lábios da morta não era de escárnio, era perdão. Pois mesmo em seu último suspiro, ela compreendeu mais claramente do que qualquer um de vocês as fragilidades do coração. Por um longo momento, ninguém falou. Então baixinho Poirot se virou para mim. Veja bem, Hastings. Em toda a tragédia da humanidade há um arranjo, um padrão. E às vezes, mesmo na morte, alguém o aperfeiçoa. Quando a porta se abriu para receber o inspetor Grant, chamado precisamente na hora, a expressão de Poirot era indecifrável. Nem triunfo nem satisfação, apenas a calma de um homem que restaurou a ordem no caos. E acima de nós, no retrato na parede, a Vera Dalrymple pintada continuava a sorrir, como se finalmente aprovasse. A confissão deixou a sala imersa em silêncio. Um silêncio tão completo que parecia ter peso. Julian Hare permanecia imóvel, com as mãos frouxas no colo, olhando para o nada. A senhorita Vale se virara para a janela, sua postura rígida revelando a luta pela compostura. O coronel March permanecia afastado, os ombros largos tensos sob a tensão da emoção mal contida. Serena afundara na cadeira, pálida e trêmula, os olhos arregalados fixos em Poirot, como se só ele pudesse dar sentido ao que havia acontecido. O inspetor Grant, tendo assumido o comando, com sua habitual mistura de vivacidade e tato, interrogou Harry em voz baixa, e em seguida fez um sinal para o guarda na porta. O jovem foi conduzido silenciosamente, quase gentilmente, sua figura encolhendo ao passar sob o olhar solene do retrato de Vera Dalrymple. Quando a porta se fechou atrás deles, o ar pareceu se agitar novamente. A vida retornou cautelosamente ao quarto. Poirot estava em pé junto à lareira, com as mãos cruzadas atrás do corpo. A expressão pensativa em vez de triunfante. É estranho, disse ele suavemente, ver como a culpa se apega aos seus disfarces. Pode-se cobrir uma mancha, polir uma verdade e até mesmo substituir o carpete, mas o padrão permanece. Ele espera apenas que a luz incida sobre ele. A senhorita Vale se virou bruscamente. Você fala como se todos nós fôssemos culpados. Ah, mademoiselle, respondeu Poirot gentilmente. Até certo ponto, talvez seja. Há culpa pela ação e culpa pelo silêncio. A senhora temia mais o escândalo do que a justiça, e por isso se tornou cúmplice da fraude. Mas não a julgo com severidade. Foi a lealdade que aprisionou suas mãos. Ela apertou os lábios, a postura finalmente vacilando. Lealdade, repetiu amargamente. E por essa lealdade perdi tudo. Os olhos de Poirot se suavizaram. Não, mademoiselle. A senhora perdeu a ilusão. Só isso. Não é nada, admito. Mas às vezes é o começo da verdade. Ela se virou, olhando fixamente para a chuva que batia nas vidraças. Serena então se levantou, hesitante, como se não tivesse certeza se conseguiria falar. Sr. Poirot, disse timidamente, há algo que ainda não entendo. Se a senhora Dalrymple o perdoou como o senhor disse, por que ela sorriu? Como alguém poderia, depois de ser envenenado, sorrir daquele jeito?
Poirot olhou para ela com uma ternura curiosa, porque minha filha, ela compreendeu mesmo em seu último momento que havia criado o palco onde esta tragédia se desenrolaria. Ela havia atraído para si aqueles que a amavam, temiam e invejavam, e havia testado a todos. Quando viu que seu fim havia chegado, sorriu, não com amargura, mas com conhecimento. Ela havia planejado tudo, até mesmo sua morte, para revelar o que estava oculto. Seu pequeno drama, como ela poderia tê-lo chamado, estava completo. Você acha que ela sabia? Serena sussurrou. Tenho certeza. Você mesmo me disse que ela estava arrumando a vida. Ela sabia que o laço da mentira estava se apertando e procurou deixar uma mensagem que só seu sorriso poderia transmitir. Foi sua ironia final. O coronel March, que até então estivera em silêncio, falou em voz baixa, áspera de emoção. Poirot, não consigo perdoá-la por isso. Brincar com o coração das pessoas, mesmo na morte, é monstruoso. Talvez, disse Poirot, mas ela era uma mulher orgulhosa, coronel. Orgulho e percepção. Não suportava que o trabalho de sua vida, seu controle, seus arranjos, fosse arruinado pelas pequenas falhas daqueles ao seu redor. Sorriu porque viu que, no fim, permanecia a dona do ato final. O coronel suspirou profundamente, sua raiva se dissolvendo em cansaço. Então que ela descanse em paz. Deus sabe que ela mereceu, mesmo que apenas com tormento. Ele fez uma leve reverência para Serena e saiu do quarto, seus passos ecoando pelo corredor. Por um tempo, ninguém falou. O olhar de Poirot permaneceu na porta vazia e depois voltou-se para Serena. E você, mademoiselle? O que vai fazer agora? Ela pareceu indecisa. Não sei. A propriedade vai ficar para mim, não é? Sim, vai. Mas eu te aconselho, não deixe que ele te domine como dominou ela. Viva com simplicidade, viva com gentileza. Será o melhor memorial que você poderá oferecer a ela. Lágrimas encheram seus olhos, mas ela assentiu. Vou tentar. Poirot inclinou a cabeça com uma expressão grave. Tudo bem. É preciso sempre tentar. Saímos de casa logo depois, entrando na garoa fina que se tornara chuva. O ar estava frio e limpo, lavando os últimos resquícios da névoa dos postes de luz. Poirot caminhava lentamente, com as mãos cruzadas atrás das costas e o olhar voltado para dentro. Você já sentiu, Poirot, arrisquei, que resolver um caso como este não traz satisfação? Não há vilão aqui. Apenas insensatez, fraqueza e orgulho. Ele deu um leve sorriso. Ah, Hastings, mas isso é a humanidade. E é na humanidade que o crime sempre se enraiza. Veja bem, o criminoso astuto que trama para lucrar, que deixa para trás enigmas elaborados, ele é uma raridade. As verdadeiras tragédias, como esta, brotam de sementes menores. Vaidade, medo, afeição equivocada. Não são grandiosas, mas são reais. E é por isso. Ele fez uma pausa, suavizando a voz, que me comovem. Caminhamos em silêncio por um tempo, a rua úmida brilhando sob os postes de luz. Quando finalmente chegamos à esquina, para Whitehaven Mansions, Poirot parou e olhou para trás, em direção ao contorno tênue da Chesterfield Square. Sabe, Hastings, disse ele baixinho, acho que ela sorriu não para si mesma, mas para mim, como se soubesse que um dia eu a olharia e entenderia. Ela planejou sua morte como planejou sua vida, para ser um enigma, uma obra de simetria. E agora que o padrão está completo, só posso admirá-lo. Ele levantou o chapéu levemente, como se estivesse saudando alguma presença invisível, depois se virou e subiu os degraus até a porta. Lá dentro ele parou no corredor, alisando o bigode com aquele cuidado meticuloso que parecia sua forma natural de meditação. Ordem restaurada, murmurou com satisfação. O equilíbrio restabelecido. A viúva que sorriu pode finalmente descansar. E quando ele apagou a lâmpada, uma leve curva de diversão tocou seus lábios. Um eco, talvez, de outro sorriso, um que durou muito mais que a própria morte. Naquela noite, encontrei Poirot em seu escritório,
sentado à pequena escrivaninha perto da janela, com a cabeça inclinada sobre uma pilha organizada de correspondência. A luz do lampião brilhava sobre a superfície polida e o ar estava perfumado com um leve aroma de sua pomada favorita. Ele olhou para cima quando entrei e vi que seus olhos estavam calmos novamente, reflexivos em vez de preocupados. Ah, Hastings, ele disse calmamente, você tem a cara de alguém que viu um fantasma e não consegue decidir se ele era benevolente ou não. Ri constrangida. Você tem razão. Não consigo parar de pensar naquele sorriso. De alguma forma, a coisa toda parece inacabada. Mesmo com a confissão de Hare, não consigo deixar de me perguntar, foi só isso mesmo? Foi só pânico ou algo mais profundo? Poirot me observou por um momento, com a cabeça ligeiramente inclinada. Você está aprendendo, mon ami. Você sente, como eu, que há um fio que continua além do padrão visível. Sim, Harry a envenenou, mas ele não era o causado da morte dela. Não. Ele foi apenas o instrumento. A verdadeira causa, Hastings, foi o próprio plano dela. Lembre-se do que eu disse. Ela organizou sua vida como um artista organiza sua composição. Quando viu o fim se aproximando, não resistiu. Ela o aperfeiçoou. Ele se recostou cruzando as mãos. E talvez, quem pode dizer, ela o tenha perdoado mesmo sentindo a picada do veneno. Esse foi seu último ato de controle. Sentiu um arrepio. Mas você não acha que ela pretendia morrer? O olhar de Poirot era firme. Acho que ela previu a possibilidade e a aceitou. Ela já havia reescrito seu testamento, garantido que cada pedaço de seu pequeno império ficaria exatamente onde ela desejava. A briga, a mudança, a tensão na casa, tudo levava a essa conclusão. De certa forma, ela escreveu seu próprio final, embora não exatamente da maneira que pretendia. Ele se levantou e caminhou até a lareira, onde havia um único lírio branco em um vaso estreito. Ajustou o caule com delicada precisão. Aqui, Hastings. Até a beleza precisa ser corrigida quando se inclina demais. Essa é a lição que ela nunca aprendeu. Uma batida nos interrompeu. Poirot chamou. Entrei. Um mensageiro lhe entregou um envelope lacrado. Ele rompeu o lacre, leu o breve bilhete e sorriu levemente. Ah, Inspetor Grant de novo. Parece que o Sr. Hare decidiu falar mais. Ele confessou ter falsificado não apenas cheques, mas também cartas. As notas anônimas para o Coronel March e para a Senhorita Valley. Ele mesmo as escreveu. Fiquei atônito. Meu Deus! Mas por quê? Porque ele esperava dividir a família, disse Poirot. Queria criar confusão, colocar uns contra os outros. Veja bem, quando a culpa é compartilhada, a suspeita se dissipa. Ele foi esperto o suficiente para explorar as fraquezas deles. O orgulho da senhorita Valley, o ciúme do coronel, o medo da jovem. Nisso ele conseguiu. Todos desconfiavam uns dos outros, e por isso ninguém o observava com muita atenção. Ele dobrou a carta cuidadosamente. As pequenas células cinzentas, Hastings, elas devem admirar tamanha arte, mesmo no mal. Ele entendia de psicologia, se não de moral. Ficamos sentados em silêncio por um tempo. Lá fora a chuva havia cessado, e a rua lá embaixo brilhava com o reflexo da luz do poste. Poirot pegou sua xícara de chá e bebeu pensativamente. Sabe, Hastings, disse ele por fim, há um detalhe que ainda me assombra. O sorriso. Você se lembra dele. Tão gentil, tão inexplicável. Cheguei a pensar que não era apenas perdão, mas triunfo. Ela sabia que na morte revelaria tudo. Seu último ato foi expor a fraqueza daqueles que a cercavam. Era de uma forma estranha sua justiça. Balancei a cabeça. Você faz com que pareça quase admirável. Ele deu de ombros delicadamente. Admirar não é aprovar, mas é preciso reconhecer a simetria disso. Até o retrato dela sorri agora com compreensão. Nos separamos logo depois. Mais tarde naquela noite, sentado sozinho no meu quarto, não consegui dormir. A imagem daquele sorriso calmo e enigmático pairava nos meus olhos, tão vívida como se ela ainda estivesse ali,
deitada diante de mim. Na manhã seguinte, Poirot apareceu no café da manhã animado, impecavelmente vestido como sempre. Ele havia decidido, disse ele, que o caso estava encerrado e que deveríamos pegar o trem para o interior por alguns dias. Para a saúde dos nervos, Hastings, e para a restauração do equilíbrio mental. Enquanto o trem nos levava para fora de Londres, os campos se desenrolando como uma suave colcha verde sob a luz da primavera. Vi nele aquela curiosa satisfação que sempre sentia ao restaurar a ordem. A tragédia, o engano, até mesmo a morte, tudo isso havia sido desvendado, cada fio exposto e refeito. Diga-me, Poirot, eu disse finalmente, você nunca se cansa disso? Das mentiras sem fim, da crueldade dos segredos? Ele sorriu com os olhos brilhando. Mais non. Pois onde há mentira também há a verdade. A espreita como uma pérola dentro da concha. Minha tarefa, Hastings, é apenas abri-la sem quebrá-la. E quando a luz a toca, como ela brilha! Ele se recostou satisfeito. Além disso, é a imperfeição da humanidade que torna minha pequena profissão necessária. Se os homens fossem honestos, eu não teria nada com que me ocupar durante meus dias. Isso, mon ami, seria uma verdadeira tragédia, ri, ainda que baixinho, pois naquele momento o vi como ele era, pequeno, elegante, sereno, mas de alguma forma maior do que os mistérios que ele desvendava. A paisagem passava, fresca e viva, como se dissipasse as sombras que havíamos deixado para trás. E ainda assim, enquanto o trem se afastava da cidade, não pude deixar de olhar para trás em pensamento, para aquela casa na praça Chesterfield, para o retrato da viúva que sorria. Em algum lugar, imaginei, ela finalmente estaria contente, seus segredos revelados, seu projeto concluído. Poirot seguiu meu olhar, e sua voz soou suavemente sobre o barulho rítmico das rodas. Ela continua sorrindo, Hastings, mas agora, talvez não seja ironia, mas paz. E com isso ele fechou os olhos, cruzou as mãos sobre a bengala e deixou que a silenciosa satisfação da justiça, delicada, imperfeita e humana, o envolvesse como um casaco bem passado. O retiro no campo se estendeu por vários dias tranquilos. Poirot passava as manhãs caminhando entre as sebes, com o passo tão preciso como sempre. A mente, embora aparentemente serena, ainda ocupada com os ecos da praça Chesterfield. Percebi que ele não estava inteiramente em paz. Seu senso de ordem, uma vez restaurado, muitas vezes exigia reflexão, antes de se transformar em verdadeiro contentamento. Na nossa última tarde, sentamo-nos num banco de madeira, com vista para um rio de águas calmas. Poirot tinha acabado de terminar o seu habitual ovo com salada, quando se virou para mim com aquela gravidade repentina que sempre precedia os seus pensamentos mais profundos. Veja, Hastings, ele começou. No caso de a viúva que sorriu em seu próprio funeral, testemunhamos não apenas um crime, mas um estudo sobre a vaidade do controle. Cada um deles, a morta, sua secretária, sua companheira, até mesmo a jovem protegida, procurou comandar a vida como se fosse uma serva obediente. Mas a vida, mon ami, tem o humor de uma criança travessa. Ela sempre desobedecerá, assenti. Quer dizer que a senhora Dalrymple tentou até mesmo planejar a própria morte? Não é bem isso, disse ele levantando um dedo. Ela não procurar morte, mas ela construiu o cenário para ela. Suas manipulações, suas mudanças de vontades e lealdades, seu cultivo do medo, tudo isso atraiu a morte à sua porta. Em suas últimas horas ela viu o que havia criado e sorriu. Não pelo perdão, mas pelo reconhecimento. Era artista admirando sua composição final. As palavras pairavam no ar. A água fluía silenciosa e inevitável. Pensei naquele sorriso novamente. A leve curva dos lábios. A serenidade que desafiara qualquer explicação de choque ou dor. Talvez Poirot tivesse razão. Talvez ela tivesse acolhido seu fim com a satisfação de quem finalmente viu a verdade que perseguira a vida toda, que, ao dominar os outros,
Ela havia sido dominada por si mesma. A voz de Poirot suavizou-se. Não é a primeira vez que vejo tanto orgulho, Hastings. Há quem acredite que controle é o mesmo que poder, mas organizar a vida dos outros, prendê-los ao medo ou à devoção, é um trabalho perigoso. É preciso lembrar sempre que tocar a alma de outra pessoa é convidar o destino a interferir. Madame Dalrymple esqueceu disso, e nesse esquecimento encontrou a justiça que nenhum homem precisa fazer. Ele se levantou então, limpando um grão de poeira do punho. Ainda assim estou satisfeito. O padrão tem simetria, a verdade, sua proporção. A justiça, embora imperfeita, foi feita. Olhei para ele com admiração. Você sempre parece tão seguro, Poirot. Mesmo quando a verdade é obscura. Ele deu um leve sorriso. Certeza, Hastings, não é conforto. Mas é clareza. E isso para mim basta. Não posso mudar o coração dos homens. Só posso revelá-los. O resto, isso pertence a Deus. Retornamos a Londres na manhã seguinte. A cidade nos recebeu com seu zumbido habitual de vida indiferente. Como se nenhum crime, nenhuma morte, nenhuma tristeza pudesse jamais perturbar seu pulso. No entanto, quando nosso táxi voltou a entrar em Whitehaven Mansions, Poirot olhou brevemente para a praça distante, onde a viúva havia sorrido pela última vez. Ela era inteligente, aquela, murmurou ele. Inteligente demais para morrer sem deixar uma mensagem. E ela fez isso, Hastings. Ela deixou uma parábola. Lembre-se, aqueles que constroem seu mundo a partir de segredos um dia serão enterrados sob eles. Por dentro, seu apartamento estava imaculado como sempre. Ele endireitou um vaso de violetas, alinhou uma pilha de cartas e se virou para mim com um olhar de silenciosa diversão. E assim, disse ele, você escreverá tudo, meu amigo. As brigas, os venenos, o sorriso que desafiava qualquer explicação. Mas talvez quando chegar ao fim, você omita o título da minha história. Pois ela não era uma viúva que sorria para dela própria funeral, não. Ela sorriu nos funerais de todas as suas ilusões. Ele deu de ombros delicadamente, o bigode tremendo como a asa de um pássaro. Mas vocês, ingleses, preferem títulos dramáticos. Muito bem. A viúva que sorriu em seu próprio funeral. Agrada ao público. Acho que vai agradar até a ela. Naquela noite, enquanto escrevia, eu ouvia os sons fracos de seus movimentos no cômodo ao lado, os passos cadenciados, a tosse baixa e precisa. Imaginei-o sentado diante da lareira, olhos semicerrados, vendo a simetria da loucura humana estendida à sua frente como um mosaico intrincado. Ele jamais chamaria aquilo de beleza. E, no entanto, eu sabia que em algum lugar dentro dele, ele se maravilhava com aquilo mesmo assim. Quando terminei a última linha do meu relato, larguei a caneta e contemplei a cidade adormecida. O caso estava encerrado, os mortos em paz. E Hercule Poirot, guardião da ordem e da razão, havia mais uma vez restaurado o equilíbrio de um mundo que tão facilmente se inclina para o caos. No silêncio da sala, pensei ter ouvido sua voz mais uma vez suave e distante. Lembre-se, Hastings, não há mistério tão grande quanto o coração humano. E às vezes ele sorri até mesmo para a própria ruína.